Eu acho que a EA, ela acaba subestimando um pouco os seus candidatos ao cobrar uma questão de probabilidade que uma pessoa que está no quinto, no sexto ano, ela consegue fazer essa questão. Fala, meus lobos, pra quem não me conhece, meu nome é William, sejam muito bem-vindos ao Cateia do Ensino Pessoal. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito da minha opinião sobre a prova de matemática da EA. Vamos ao que interessa, pessoal. A prova de matemática, será que ela estava mais difícil que a prova do CFS1? Será que ela estava mais difícil que as provas dos últimos anos? Será que ela estava mais tranquila? Será que a nota de corte vai subir, vai cair? Então, eu comecei a fazer a prova de matemática e eu me deparei com essa questão aqui. Eu me deparei com a questão que falava da área do cilindro junto com a área lateral do cone e também tinha que somar a área da base. E eu já considero essa questão uma questão boa. É uma questão que envolve área lateral de um cone. Você tem que saber que a área lateral é πRG, uma fórmula que não é muito utilizada. Se você utilizar só a área lateral do cone mais a área lateral do cilindro e não contar com a base, você tem essa resposta no gabarito, que é a resposta letra D, só que essa não é a resposta certa. Se você não contar com a base, você vai marcar a resposta errada. Então eu já fui surpreendido com uma questão muito boa da EA, né? Não é aquela questão mirabolante que você tem que fazer seno, cosseno, mas é uma questão boa. Você tem que utilizar as fórmulas de uma maneira adequada e se você contar apenas as áreas laterais, tem a resposta no gabarito, mas é a resposta errada. Como não costuma cair pegadinhas na prova da EA, eu me surpreendi com essa questão. Achei uma questão muito boa e muitas pessoas acabaram marcando letra D erroneamente. Então eu falei, caraca, será que essa prova vai me surpreender um pouco? Já as próximas questões aqui, a determinante de 2A, aí eu achei muito tranquila. Aqui geometria plana, falando de ângulo inscrito também, um pouco mais tranquila. PG, eu já achei um pouco mais difícil. E aqui uma equação modular, digamos assim, e ela já puxou um pouquinho mais. Então, galera, eu desenvolvendo as questões, eu percebi que sim, eu achei um nível um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, um nível um pouquinho mais difícil. Enquanto eu tava empolgado, achando que a prova estava com um nível um pouquinho mais difícil, aí eu me deparava com uma questão dessa, a questão 54, que falava da probabilidade de sair um número par num dado. E eu acho as questões de probabilidade da EA, elas são questões que não são nada criativas, né? Elas são questões muito fáceis de se fazer. Eu acho que a EA, ela acaba subestimando um pouco os seus candidatos ao cobrar uma questão de probabilidade que uma pessoa que está no quinto, no sexto ano, ela consegue fazer essa questão. Então eu não quero parecer arrogante aqui de forma alguma, mas é porque as questões de probabilidade da EA, elas não me agradam nem um pouco. Então você pode perceber que tem uma questão de probabilidade e logo depois uma questão que você tem que raciocinar um pouco mais de área de hexágono regular. Então por que não dificulta um pouquinho mais? Só para sair um pouquinho do sexto ano na questão de probabilidade. Então por que não dificulta um pouquinho mais essas questões, né? É só isso que eu tenho a falar. É mais por consideração aos candidatos da EA que eles deviam só fazer essa pequena mudança. Além disso, galera, gostei dessa questão aqui de geometria analítica, porém você não precisava utilizar as fórmulas de ponto dentro da circunferência, fora da circunferência, ou até um ponto que pertence à circunferência. Você não precisava utilizar essa fórmula. Era só você ali no olhômetro mesmo, você ver onde que estão os pontos que a Natália acertou. Além disso, nós tivemos uma questão muito boa de função, tá? Você pega o encontro das retas, você pega a raiz aqui também. Uma outra questão legal de trigonometria que ele sempre vem cobrando, o seno de um ângulo muito grande, você tem que ficar dando várias voltas no círculo. Essa questão 63, que é uma questão de inequação exponencial, eu queria muito que eles cobrassem uma questão de inequação exponencial com a base entre 0 e 1. Porque quanto maior o expoente, menor vai ser o número. Então, se eles tivessem cobrado essa pegadinha, eu ia ficar muito feliz, porque foi passado na revisão, tá? Mas eles cobraram com uma base maior que 1, então a gente não teve grandes dificuldades aí. Além disso, questão de log, questão de equação de Girard, as questões de polinômios da EA são muito boas. A questão de estatística aqui, cobrando média, e logo em seguida, eles cobram uma questão de estatística. Isso é muito engraçado, porque sempre que vem uma questão de estatística na EA, a questão seguida é de estatística também. Ou é estatística, alguma questão, estatística e estatística. Eles cobram assim, na mesma página, duas questões de estatística. Isso é muito legal. E é claro, eu não poderia deixar de citar para vocês essa questão que vai ser anulada, a 66, não tem como ela não ser anulada, né? Com certeza ela será anulada porque ela cobra o lado AC, só que a resposta não tá no gabarito. Na verdade, a questão ela queria cobrar o lado AB, né?
se ela tivesse colocado aqui o lado AB, a resposta seria letra D, se você fizesse por lei dos senos. Então, a 66 aqui, que é em um triângulo ABC, o A é 30 graus, o B é 105 e assim por diante, você utiliza a lei dos senos e você não consegue chegar na resposta. Eu até demorei um pouquinho para fazer essa aqui, caraca, será que eu tô fazendo a conta certa? Será que o seno de 75, né, que é igual ao seno de 105, será que é realmente raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4? Aí eu fiz seno A com seno B com seno A, caraca, é isso mesmo, por que não tá dando certo? Mas acabou que realmente a resposta não estava no gabarito. E também tem a última questão da minha prova, que é a 72, tá? Essa aqui do triângulo retângulo, né? Relações métricas no triângulo retângulo. E essa questão, eu acho que ela tem grande chance sim de ser anulada. Por quê, William? Porque ela não fala que o ângulo H é 90 graus. Ela não fala que o ângulo H é 90 graus. E ela deveria falar sim que é 90 graus para a gente utilizar as relações métricas num triângulo retângulo. Então, se você errou essa questão, você pode entrar com recurso, que provavelmente você vai ganhar o recurso. De resto, pessoal, achei a prova muito boa. Achei a prova de matemática muito legal, muito condizente com as provas anteriores. Se eles estivessem cobrando o teorema de Laplace, teorema de Menelaus, relação de Stewart, se isso tivesse sendo cobrado na prova da EAR, eu ia achar que eles seriam totalmente incoerentes, mas não, eles foram sim coerentes, mantiveram o padrão de questões. Aquele esqueleto que a gente observa nas provas anteriores, ele veio aqui também. E se fosse para dar uma opinião, eu falaria que essa prova do CFS2, ela tava só um nível um pouquinho mais acima, porque as questões de log, elas eram mais basiconas. E essa questão, ou a questão de log que caiu aqui, você tinha que pensar um pouquinho fora da caixa. As questões de geometria espacial, elas eram muito basiconas, volume de um prisma, volume de um cilindro. E aqui você já tinha que calcular a área lateral de um cone, coisa que eu já não via há muito tempo aqui sendo cobrado na EAR. Então, uma coisinha ou outra, assim, um detalhezinho ou outro que foi superior. Ô William, mas e probabilidade? Você não achou que estava fácil demais? Sim, mas ela vem sempre fácil demais. Questões de probabilidade na prova da aeronáutica, nas provas da aeronáutica, sendo a EAR ou a EPICAL, até mesmo na AFA, são questões um pouco mais tranquilas, tá? Eles não usam muito a criatividade e tudo mais. Eu acho que é justamente para não anular uma questão, não ficar passível de anulação, mas ela sempre vem fácil demais as questões de probabilidade. Então, manteve o padrão nesse tipo de questão e aumentou um pouquinho só em alguns outros aspectos, tá? Então, galera, espero que vocês tenham ido muito bem nessa prova, do fundo do meu coração. E se você quiser fazer parte da nossa turma ao vivo, as matrículas estão abertas. O link tá na descrição. Venha cá e faça parte da nossa turma da EAR ao vivo. Beleza? Você vai poder tirar suas dúvidas pelo microfone. Então, clica no link que tá aparecendo para você na descrição e vem pra Alcateia. Tamo junto.